Olá, meu nome é Cleverson Rodrigo de Oliveira e eu estou cursando Teologia pela Unicesumar. Meu RA é 190-16395. Essa é uma atividade da disciplina de Pregação e Práticas Ministeriais e ela foi ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes. A coordenação do curso é pelo professor mestre Rony de Carvalho Luiz. Esta é uma atividade de avaliação chamado MAPA, que significa Material de Avaliação Prática e Aprendizagem. Mas eu peço que você não se prenda a isso. Apesar de ser uma atividade de uma disciplina da faculdade, vai muito além disso. Daqui a alguns minutos eu vou estar falando sobre a Palavra de Deus, a Bíblia, e esse texto, ele tem poder de mudar a sua vida. Por isso não se prenda por ser uma atividade, mas se prenda na palavra, a palavra de Deus, que pode fazer diferença na sua vida e na vida da sua família. Eu queria começar fazendo a leitura da Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí onde você está, queria pedir para, se você puder, você abrir ela no livro de Mateus. Eu vou ler o capítulo 12, os versículos de 1 a 8. Então, acompanhe comigo. Mateus 12, de 1 a 8. Diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e aqueles que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com eles estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Eu quero que você pense agora em algo difícil demais, algo que você julga que seja muito difícil para você. Gostaria que você pensasse em algo realmente grande, algo que você julga impossível, inacessível, impenetrável. Sua mente consegue alcançar alguma coisa dessa magnitude? Na vida nós enfrentamos problemas, doenças, crises, todo tipo de situações, das mais diversas. E não obstante, temos o sentimento de que algo realmente grande, intransponível está na nossa frente. Como no texto, muitas vezes, o mundo, as pessoas nos confrontam e nos falam: Ei, você não pode fazer isto, você não pode fazer aquilo, você não pode. Mas a minha palavra para você hoje é: Jesus, Ele é maior e Ele é Senhor sobre todas as coisas. Neste pequeno trecho da Bíblia, Jesus, de forma brilhante, ele descreve a sua grandeza de forma ascendente. Primeiro, com relação ao maior rei de Israel. Depois, com relação aos próprios sacerdotes. E, por fim, com relação ao próprio templo. Nós vamos analisar mais detalhadamente cada um desses aspectos e ver, comprovar que Jesus, ele é maior, Senhor dos senhores. Primeiramente, Jesus, ele é maior que Davi. Os fariseus, eles eram estudiosos da Bíblia, estudiosos da palavra. Na Bíblia temos dois fariseus muito famosos: Gamaliel, o respeitado membro do Sinédrio, e também o apóstolo Paulo, que fora treinado aos pés de Gamaliel. Eles eram conhecedores da Escritura. Quando Jesus usou o exemplo de Davi, os fariseus, pelas Escrituras e pela própria história, sabiam muito bem de quem ele estava falando. Em Salmo 110:1, temos o próprio relato do rei Davi. Ele diz: O Senhor disse ao meu Senhor:
senta-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os fariseus conheciam essa passagem da Escritura. Em outro momento, Jesus os põe à prova novamente com esse mesmo texto. Ele diz assim, está lá em Mateus 22, de 41 a 45. Ele diz assim: estando reunidos os fariseus, interrogou-os dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Com essa menção de Davi, Jesus demonstra sua superioridade ao maior rei de Israel. Afinal, ele é o Rei dos Reis, e é esse Rei soberano que buscamos nas dificuldades, pois, como o próprio Davi exalta, o reino dele é eterno. O seu domínio perdura de geração a geração. De geração em geração ele é rei. É ele quem ampara todos os que caem e ergue todos os que estão deprimidos. Não importa pelo que você está passando, ele é o Rei dos Reis. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Na segunda demonstração de Jesus, ele fala de uma função que é peculiar e estimada de todo o povo de Israel, os sacerdotes. Os sacerdotes eles tinham funções específicas e, por isso, podiam fazer o seu serviço no sábado sem que isso lhe fosse imputado como pecado. Os sacerdotes representam o povo diante de Deus. Eles oferecem sacrifícios de animais, cereais, incenso, em favor do povo. Os sacerdotes são os intercessores perante Yahvé, em favor dos seus adoradores e servos. Somente os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus dentro do templo para oferecer sacrifícios. Eles representavam todo o povo de Israel diante de Deus. Por causa dessa grande responsabilidade, os sacerdotes tinham várias regras especiais para se manterem puros e não contaminarem o templo de Deus. Os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam serviam para o perdão dos pecados, para trazer reconciliação com Deus. Os sacerdotes trabalhavam como mediadores, ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus. Jesus ele é superior também aos sacerdotes. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado ao lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi firmada no céu, armada pelo Senhor e não por seres humanos. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, nosso mediador. Aquele que fez por nós o que nenhum outro sacerdote poderia fazer, a saber, dar-se a si mesmo para a redenção dos nossos pecados. Jesus veio para ser nosso sacerdote. Com a sua morte na cruz, ele ofereceu o sacrifício perfeito pelos pecados, trazendo perdão para todo aquele que crê nele. Jesus, ele é o verdadeiro mediador entre nós e Deus. Por meio de Jesus nós podemos ter comunhão com Deus, sem medo de castigo pelo pecado. Jesus, ele é o sacerdote perfeito, sem pecado. Jesus também ele é o nosso sacerdote, porque ele nos ensina e nos ajuda a viver para agradar a Deus. Ele é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque o seu ensino transforma nossos corações. O trabalho dos sacerdotes no Antigo Testamento era cerimonial, mas o trabalho de Jesus é prático e muda as nossas vidas. Em terceiro lugar, Jesus ele é mais importante que o templo. O templo ele ocupa um lugar central nos planos e preocupações de Deus. Logo que o povo de Israel saiu do Egito, a primeira grande tarefa foi construir o templo, ou seja, o tabernáculo. O tabernáculo é tão importante que ele ocupa 15 capítulos do livro do Êxodo. Ou seja, quase metade do livro está falando sobre a construção do tabernáculo.
Havia 3 razões fundamentais para a grande importância do tabernáculo. A primeira razão é que ele era o meio e a forma de Deus habitar no meio do seu povo e se manifestar a ele. Como está escrito lá em Êxodo 25:8, me farão um santuário e habitarei no meio deles. A segunda razão é que o tabernáculo foi o meio escolhido por Deus para demonstrar o seu plano de salvação através dos séculos, através dos sacrifícios de animais, uma figura do sacrifício de Jesus. A terceira razão é que o tabernáculo era o lugar escolhido e preparado por Deus para o seu povo lhe prestar culto e para Deus os abençoar. Essas 3 razões faziam do templo um lugar central na vida de Israel, o lugar mais importante e primordial. O povo de Israel não podia viver sem o templo. Eles andaram com o tabernáculo às costas durante 40 anos no deserto. Montaram, desmontaram o tabernáculo centenas de vezes, mas era-lhes impossível viver sem o templo. A presença de Deus era-lhes indispensável para a sua provisão e proteção no deserto. Os sacrifícios eram inadiáveis, pois serviam para eliminar os efeitos do pecado. O culto a Deus era a única forma de satisfazer a alma e de receber as bênçãos de Deus. Depois do povo de Israel entrar na terra prometida, Salomão construiu um templo magnífico para o Senhor. As mesmas razões motivaram a construção do templo: a presença do Senhor, o sacrifício, símbolo da salvação, e o culto a Deus. O templo no Antigo Testamento ele é lugar de culto e adoração e ainda a casa de Deus, no lugar santíssimo, onde o sacerdote poderia entrar somente uma vez por ano, ficava a Arca da Aliança, a representação do próprio Deus entre os homens. A arca e o próprio templo eram uma figura do Messias prometido, mas ali estava entre eles o próprio Messias. Jesus ele é maior que o templo, pois ele é o alvo da adoração. Todo o ritual cultico e os sacrifícios apontavam para o próprio Cristo. O templo já não era mais necessário. Nós temos o livre acesso ao trono da graça. O templo não é mais necessário. Nós temos esse acesso pelo novo e vivo caminho. Já não há mais separação. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O tempo chegou em que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu quero agora iniciar uma conclusão desta breve reflexão, pedindo que você volte o seu pensamento lá atrás, para aquele problema, situação, circunstância impossível que você pensou um pouco antes, no início dessa mensagem. Quero que você pense nisso e compare com a grandeza de Jesus. Quando o mundo te diz, você não pode fazer isto, veja pela ótica de Cristo. Ele é maior que o maior rei de Israel. Ele é o rei dos reis. Ele é superior aos sacerdotes. Ele é o nosso sumo sacerdote, o mediador através do qual nós temos livre acesso ao trono da graça. Ele é superior ao templo. Já não precisamos de um lugar ou de uma data específica para nos encontrarmos com Deus, pois, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Neste momento eu quero convidar você a colocar tudo diante de Deus através de Jesus. Não há limites, não há nada impossível, inacessível, impenetrável. Coloque tudo diante do trono da graça de Deus. Dê um passo de fé e achegue-se confiadamente ao trono da graça e assim alcance misericórdia, ajuda em tempo oportuno. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por dar esta mensagem para que eu pudesse, para que Ele me usasse como instrumento para alcançar a sua vida. Queria agradecer à faculdade, ao Unicesumar, por esta oportunidade de estar podendo falar com você aí onde você está.
E também aos professores que, de forma brilhante, conseguiram passar o conteúdo dessa disciplina. Se a palavra falou com você, eu quero que você entre em contato comigo. Pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu vou entrar em contato com você. Se você tem alguma dúvida, quer conversar sobre alguma coisa, ficarei muito feliz em poder trocar uma ideia com você, tirar todas as suas dúvidas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.